Saber um pouco mais sobre esse assunto, quer interagir com a gente, tem o nosso WhatsApp, que é o 459954747. Bora lá interagir com a gente, que a Carolina já está aqui, né? A Letícia vai contar pra gente, então começar já explicando pra gente o que é bruxismo. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, um prazer estar aqui. O bruxismo, ele é uma desordem da nossa ATM, que é a articulação que a gente tem nessa região. É a que permite que a gente abra a boca, feche e faça os movimentos da mastigação. Então, quando acontece uma desordem nessa ATM, a gente acaba tendo os movimentos do bruxismo, que é apertar os dentes, ranger. E às vezes as pessoas fazem isso aí até sem perceber, né, Letícia? Por isso que é importante ficar atenta até ao nosso bate-papo aqui, para saber se as pessoas têm ou não, porque vai dando um desgaste nos dentes também, né? Sim, muitas vezes as pessoas fazem esses movimentos durante o dia, que é o bruxismo de vigília que a gente chama. Então, durante o dia a pessoa está apertando, está lá no trabalho, está estressado em alguma reunião, acaba apertando os dentes e nem se toca disso. E o que acontece? Começa a ter sensibilidade nos dentes, dor nessa região aqui da ATM, dor de cabeça, principalmente aqui nas têmporas. É uma dor que incomoda bastante e pode dar bastante sensibilidade nos dentes também. Letícia, e qual que é a diferença entre o bruxismo diurno e o bruxismo noturno? Tem diferença ali entre os dois? Tem diferença. O bruxismo de vigília, que é o do dia, o paciente normalmente ele só está apertando os dentes e não tem o hábito de ranger, que é deslizar as duas estruturas do dente. À noite, o bruxismo acontece quando a gente está no sono mais profundo, que é o sono REM. Aí a pessoa não tem consciência do que está fazendo e acaba rangendo os dentes. E o barulho é bem irritante, porque principalmente os companheiros, os maridos ou as esposas acabam percebendo que a pessoa faz esse movimento. E vai acontecendo o desgaste ali, como nós falamos também, vai acontecendo os desgastes a pessoa nos receber. dentes. E quais que são essas causas do bruxismo? Hoje nós estamos numa geração do estresse, né? Mais de 90% da população sofre com o estresse. E o principal desencadeador do bruxismo é o estresse, a ansiedade, depressão, problemas de insônia, apneia, tudo isso desencadeia o bruxismo. A pessoa que dorme mal, principalmente, tem o problema do bruxismo. E assim, Letícia, quais que são os principais sinais do bruxismo? Porque você comentou alguns aí, mas eu sei que são vários ali. Como você falou, quem está do lado pode perceber e tal, porque às vezes quem tem mesmo não percebe, ou mesmo durante o dia você fica meio com raiva lá, com estresse, acaba forçando o dente, não sabe que isso pode estar afetando e é o famoso bruxismo, né? Sim, normalmente os principais sintomas é dor de cabeça, quebra de dente, a pessoa começa a ter quebra de restauração, quebra no dente da frente, sensibilidade, porque como ela está apertando e rangendo os dentes um contra o outro, fazendo um atrito, começa a ter sensibilidade com água gelada, tomando café, isso tudo a pessoa vai percebendo, dor na região da cabeça, dos ombros, porque fica tudo tensionado. Então o paciente chega no consultório relatando isso, essa dor nessa região e principalmente dor de cabeça e sensibilidade nos dentes. E Letícia, como que ocorre o diagnóstico do bruxismo? Claro, chegando no consultório você tem esse bate-papo e tal, Sim. mas como que você vai ter certeza desse diagnóstico? Eu tenho a certeza a partir de alguns exames. Por exemplo, quando eu faço análise do bucal do paciente, tem desgaste na estrutura do dente, tem facetas de desgaste que a gente chama. O dente, muitas vezes o paciente chega com o dente totalmente liso, assim. Ao invés de estar com o desenho do dente certinho, está todo desgastado. A região de face do paciente, os músculos ficam todos tensionados. E aí tem alguns exames de imagem também que a gente pede da região da ATM para confirmar o diagnóstico. E assim, você comentou que o bruxismo pode levar a sensibilidade. É nos dentes, é na gengiva? O que é o sintoma ali? É na hora de escovar que a pessoa vai perceber? Ou na hora de tomar uma água ou sorvete? Na hora, principalmente quando toma alguma coisa gelada, vai sentir. Quando for escovar, vai ter sangramento na gengiva. E essa dor que incomoda bastante, que é nessa região orofacial aqui. Tem dor, sente bastante dor de cabeça mesmo. E o bruxismo, ele pode causar entortamento dos dentes também pela essa força, pela fricção que fica fazendo à noite ali também? Pode ocorrer isso? Pode sim, porque é uma força que a gente está fazendo além do que precisa.
Por isso que o bruxismo é uma desordem parafuncional, é além da função. Os nossos dentes servem para a gente sorrir, para mastigar, uma estrutura de altura de face. E quando a gente tem uma desordem, a gente acaba fazendo muita força e isso pode sim levar a uma movimentação dentária, a entortar mais os dentes ainda. E assim, doutora Letícia, geralmente como que ocorre o tratamento? Depende de como está o caso, como está o desgaste, varia de pessoa para pessoa. Como que é feito os tratamentos do bruxismo? O tratamento do bruxismo, ele envolve uma equipe multidisciplinar. Primeiro começa no dentista. Quando está num caso mais leve, nós conseguimos tratar em consultório. A gente usa placas mio-relaxantes, que são placas para estabilizar a mordida, relaxar essa musculatura e corrigir essa parte da TM. E quando em casos mais graves, a gente entra com psicólogo para tratar a parte psicológica do paciente, neurologista para a parte do sono. Então a gente tem todo um tratamento multidisciplinar, porque nós precisamos tratar a causa do bruxismo, né? E tem inclusive até umas plaquinhas transparentes que se usa para dormir, para prevenir também, né? Por que a gente entra com o tratamento da placa? Ela é justamente para o paciente parar com esses movimentos na hora do sono, para não ficar apertando e rangendo os dentes, para proteger os demais dentes e não ter essa força de ficar rangendo. E aí, essa placa as pessoas acham que vai usar para sempre, mas na verdade não. Quando estabiliza o bruxismo, a gente suspende o uso dela. E ela ajuda até para prevenção um pouco do ronco também, né, doutora? Sim, tem muitos pacientes que relatam isso. Já não querem mais liberar a plaquinha depois. Não querem mais soltar, né? Mas sim, ajuda a prevenir o ronco, porque daí está estabilizando a mordida e essa região de face. Então o paciente sela o lábio e acaba não tendo mais aquele ronco que incomoda, né? E até o alinhamento melhora também, né, doutora? Sim, melhora todo o aspecto E a plaquinha do é feita sorriso. também sobre medida naquele paciente, Sim. tem tudo isso também, O que né? acontece? A gente precisa trazer esse paciente para o consultório, fazer o molde, ajustar essa placa, porque é uma placa de acrílico que ele vai usar para dormir, então é totalmente personalizado justamente para aquela pessoa. E eu vi que em alguns casos agora também, doutora Letícia, está tendo aplicação de toxina botulínica para o tratamento do bruxismo, né? E como que está sendo isso? Aceitação, resultados, como que está sendo? O resultado está sendo incrível, porque o que a toxina vai fazer? Nós aplicamos nesse músculo que a gente tem próximo à ATM, ela vai fazer com que reduza a força desse músculo, que é o nosso músculo masseter, é o principal músculo que a gente tem aqui. Então a gente aplica a toxina nessa região e o paciente não tem mais tanta força para apertar ou ranger os dentes, então diminui bastante o efeito do bruxismo no organismo. Então esse também já está sendo uma das formas de tratamento, né? A harmonização facial, as pessoas acham que é mais para estética, mas na verdade não. É mais para tratar essas questões funcionais também, principalmente o bruxismo. E assim, doutora, existem maneiras de prevenir o bruxismo? Ele é hereditário? Ou, como que é isso? Até para as pessoas entenderem ali, porque alguns têm, outros não, uns sofrem mais, tem uns que nem percebem também, Sim. né? Prevenir, principalmente a gente ter uma qualidade de vida, tentar reduzir o estresse. Eu sei que hoje, assim, todo mundo se estressa no trabalho, tem uma rotina exaustiva, né? Mas quanto mais saudável nós formos de ter uma rotina de exercício físico, tratar a questão de ansiedade, porque hoje também é um problema assim, que as pessoas sofrem bastante. Então, se a gente manter uma qualidade de vida, de exercício físico, uma alimentação adequada, um sono adequado, é uma forma de prevenir o bruxismo. Então, tendo esses cuidados aí já previne um pouquinho, Sim, né? já previne. Bom, vamos lá, tem um telespectador interagindo com a gente ali, vamos lá. O bruxismo tem cura ou é preciso desse cuidado a vida toda? Quem fez a pergunta foi a nossa telespectadora Fernanda, da cidade de Curitiba. Fernanda, obrigada aí pela pergunta. De Cascavel, aliás, né? Fernanda de Cascavel. O bruxismo, ele não tem cura, infelizmente, tem só o tratamento. Por isso que a gente faz uma placa para o paciente, estabiliza a doença e isso pode retornar. Porque o paciente pode voltar numa fase estressante, uma fase depressiva, ansiosa, então acaba retornando à patologia. Então o importante é ter esses cuidados ali também, uma vida saudável, né? Sim. Mas vamos lá, o povo está curioso, tem mais perguntas também. Vamos lá. Doutora Letícia, o bruxismo pode causar zumbidos? Quem fez essa pergunta foi a Ângela. Ângela, obrigado pela pergunta e a participação com a gente aqui também.
Sim, o bruxismo pode causar esses zumbidos no ouvido, porque como a pessoa está fazendo muita força, apertando e rangendo, acaba atrapalhando essa região da TM, movimentando a parte óssea e aí dá esses zumbidos, que é bem incomodativo também. Então esse é um dos sintomas também, que se de repente as pessoas tiverem alguns sintomas até para procurar um dentista, um profissional também, exatamente. né? Porque esses zumbidos incomoda bastante, né, doutora? Incomoda e gera desgaste na região óssea aqui. Vendo, gente? Então tem tratamento, importante é se cuidar, procurar o especialista também aí. Quero agradecer, obrigada. Obrigada. Ah, tem mais pergunta, o pessoal está interagindo claro, aí. Então vamos lá para a última pergunta aí. Estou roncando demais. Isso tem relação com os dentes? É a Cláudia Cascavel que mandou essa pergunta. O ronco em excesso pode ser uma questão da respiração. Normalmente as pessoas que respiram mais pela boca, acontece de roncar mais. Não tem muito a ver com os dentes, não tem muita relação, é mais a questão nasal e bucal, que a pessoa dorme com a boca aberta e acaba tendo essa questão da apneia do sono, roncando mais, é por dormir com a boca aberta. Gente, mas tem que cuidar. Mas vamos falar mais um pouquinho então da prevenção. Doutora Dias, o que as pessoas podem fazer para prevenir o bruxismo? Prevenir, principalmente ter um estilo de vida mais saudável, fazer exercício físico, ir regularmente ao dentista, é importante procurar a cada 6 meses, porque aí o dentista ele já vai perceber no início. Quando o paciente começa a ter esse desgaste nos dentes, a gente percebe que ele está fazendo o movimento do bruxismo ou relatando muita dor de cabeça. A gente percebe que daí é uma coisa que não é enxaqueca, mas sim é uma desordem que ele está tendo. E assim, manter um estilo de vida saudável e a saúde bucal, principalmente, né? Em dia, né? Em dia, e tá com sempre em contato com o certeza. seu dentista também. E falando dessas mudanças, percebeu alguns sintomas desse aí também, que é importante se cuidar. Gratidão, Obrigada, Mauro. Venha mais vezes aí. Obrigada. E se você quer saber mais sobre bruxismo ou outros cuidados também aí na parte bucal, manda sua sugestão aí pra gente que a gente convida a doutora